Mas não só as curas físicas, que foram muitas. Contudo, as curas espirituais, no sentido de que preparou as pessoas para viver certas situações no presente, quando eles estavam lá, e no futuro. E isso acontece para a gente. A gente recorre a Jesus para viver certas coisas que estamos passando aqui no presente agora. E quando a gente vê mais na frente, a gente vai passar por outra coisa. E a gente percebe que nós fomos preparados pelos Espíritos amigos para que quando chegasse o momento exato daquela situação, nós tivéssemos um preparo emocional mais tranquilo, para que nós passássemos por ele com mais carinho, com mais compreensão. Então ele diz o seguinte, que esses pequenos que tanto Jesus amava, vários deles foram os que deram depoimento para Leão Tolstói. Mas alguns até desses pequenos tinham muitas situações difíceis ainda. Muito apegados ao ouro, muito apegados à beleza física, muito apegados à riqueza material, muito apegados à juventude, não é verdade? Então eles tinham muito difícil. Ainda eram espíritos inferiores, espíritos incompreendidos, sofredores, almas ainda mergulhadas, infelizmente, nessa cegueira de só a vida material, uma vida só e pronto. E ele diz assim, inclusive perdidas. Aí ele diz no final, crianças. E aí ele começa a história. Durante o dia, multidões iam ao seu encontro. Aleijados, paralíticos, cegos, leprosos, cancerosos, endemoniados. À noite, a hora do merecido e necessário descanso, costumava se recolher ao interior de certas casas, ou então até no quintal, nas praias, assim, perto das casas. E aí eles aproveitavam para descansar, para comer alguma coisa e conversar com os discípulos sobre todos os assuntos. Lembra aquela historinha que ele falava assim, a vocês eu conto tudo, a eles eu tenho que falar por parábolas, porque eles tendo ouvido não ouvem, tendo olhos não veem, então não posso falar tudo, mas a vocês eu conto. Não é isso? Eram momentos especiais que eles podiam desfrutar da companhia do mestre, né? E até a serenar as angústias que os próprios discípulos tinham, as dúvidas, etc. e tal. Era a hora que eles se esclareciam com o mestre sobre os acontecimentos daquele dia, ou até suas próprias dúvidas em relação à frente, e como é que isso acontecia, como é que seria, e assim vai. O mestre realmente comia pouca coisa, era muito leve a comida dele, matava a sede e contava da doutrina. Essa que é a realidade. Num dia muito quente, por sinal, muito abafado, que nem está aqui no Rio de Janeiro hoje, o dia tinha sido cansativo, né? Então, eles foram se recolher perto de umas árvores, colocaram uma fogueira, botaram um peixe para assar, e estava um vento passando assim, batendo neles, né? E tinha o pão que as mulheres tinham levado para eles comerem com peixe, que era muito comum naquela época. E a luz do fogo iluminava aqueles discípulos e a Jesus. O mestre estava pensativo. Na verdade, os cabelos dele pareciam que estavam incendiados, né? Cor assim, porque ele estava pensando, os pensamentos assim, né? O que eu vou fazer, etc. E tal, como é que eu vou falar? E os discípulos tudo observando, mas sem coragem de interromper o mestre meditando, pensando alguma coisa. De repente, uma criança atravessa correndo a escuridão da noite, vencendo o espaço que estava do Jesus, e pula no colo dele. Segura com aquelas mãos sujas assim, né, no manto de Jesus, aqueles olhinhos, né, suplicantes. Os discípulos tomam um susto, todos tomam um susto. E aí falam, de quem é essa criança? O que ela está fazendo aqui? Cadê a mãe dessa criança? Sobra sempre para a mãe, né? Cadê a mãe dessa criança? Logicamente que eu estou dando a